A inserção da temática das histórias e culturas indígenas na formação docente e na prática pedagógica passou a ser obrigatória com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 2008. Embora quase 2 décadas tenham se passado desde essa mudança, o maior desafio para o cumprimento efetivo dessa medida permanece: alcançar uma formação ampla e qualificada de professores. Parte significativa dos docentes do país se formaram antes de 2008, quando a maioria dos cursos de licenciatura não contemplavam abordagens sobre a temática indígena, a não ser em uma perspectiva restrita do chamado descobrimento do Brasil. Os livros didáticos e demais materiais pedagógicos adotados pelas escolas, por sua vez, nem sempre oferecem conteúdos sobre a enorme diversidade dos mundos indígenas da contemporaneidade, o que contribui para uma visão estereotipada dos povos indígenas. Preconceitos e estereótipos sobre os povos indígenas no Brasil são amplamente disseminados em nossa sociedade e refletem a matriz colonial que nos constitui e que historicamente questionou a humanidade dos povos indígenas, associando-os à figura do bom selvagem, protetor da natureza ou à condição de primitivismo. Existem no Brasil contemporâneo cerca de 300 povos indígenas e aproximadamente 180 línguas. Entretanto, essa enorme diversidade cultural e linguística é pouco conhecida pela população não indígena de nosso país. Então, como fazemos para reverter esse quadro? Bom, não restam dúvidas de que a escola é uma ferramenta poderosa para educarmos as novas gerações, desconstruirmos preconceitos a respeito dos povos originários e dar visibilidade à luta do movimento indígena pelo reconhecimento de seus direitos. É importante conhecer a história da invasão europeia do continente americano e todas as violências impostas aos povos indígenas, mas é preciso voltar o olhar para os mundos indígenas do presente, conhecer os desafios e problemas contemporâneos por eles vividos e, sobretudo, conhecer também a riqueza e sofisticação de seus sistemas de conhecimento e seus modos de viver ancestrais, marcados por uma relação de profundo amor à terra e de respeito e envolvimento com todos os seres que a habitam. Sendo assim, a seguir compartilhamos 3 sugestões para inspirar práticas pedagógicas que trabalhem com a temática indígena de forma qualificada. O dia 19 de abril não é o único dia do calendário para trabalhar a temática indígena. Em 1943, foi criado o, entre aspas, Dia do Índio no Brasil, através de um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 2022, a data passou a se chamar Dia dos Povos Indígenas, com o objetivo de afastar-se da categoria índio, que estigmatiza as identidades indígenas de forma genérica, e celebrar o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira, reconhecendo a pluralidade de suas culturas e modos de existir. Além do dia 19 de abril, o dia 9 de agosto também celebra essa diversidade. A data comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado em 1995 pela Organização das Nações Unidas. Embora tais datas sejam importantes, por que não incluir atividades sobre os povos indígenas no planejamento das aulas ao longo de todo o ano? Há várias maneiras de explorar a temática indígena em sala de aula. Um exemplo é incentivar os alunos a pesquisarem sobre as 180 línguas indígenas faladas no Brasil. Projetos como o Prodoclin, Projeto de Documentação de Línguas Indígenas, desempenham um papel importante nesse contexto. Eles conduzem pesquisas para documentar essas línguas em parceria com diversas instituições e pesquisadores, além de criar dicionários multimídia que oferecem verbetes traduzidos para o português, incluindo áudios com a pronúncia dos termos nas línguas indígenas que estão disponíveis para consulta gratuita. Ao trabalhar conteúdo sobre os povos indígenas em aula, é importante ter atenção aos termos e palavras usados. Não use o termo índio, que reproduz uma visão colonialista e genérica das identidades e culturas indígenas. Indígena é o termo adotado pelo movimento indígena para se referir a pessoas e povos indígenas. A palavra significa originário da terra e expressa a relação ancestral do território em que vivem.
Palavras como tribo e reserva indígena também estão eivadas de preconceito. Em lugar de tribo, que carrega uma conotação de atraso, fale de povo. Em lugar de reserva, utilize terras indígenas, aldeias ou comunidades indígenas. Respeite a nomenclatura com a qual cada povo se identifica e se reconhece. Dê preferência a atividades em que são estudadas as histórias e culturas de povos específicos, evitando generalizações equivocadas, tais como os índios moram na floresta, vivem em ocas e caçam com arco e flecha. Consulte o mapa das terras indígenas demarcadas no Brasil e enfatize a presença indígena em todas as regiões, não apenas na Amazônia. Essa prática, inclusive, pode gerar atividades para estimular seus alunos a pesquisarem quais são as terras indígenas e que povos vivem no seu estado. Histórias indígenas não são lendas nem folclore. A oralidade é uma das características centrais dos sistemas de conhecimentos indígenas. Aos olhos ocidentais, a ausência de uma tradição escrita faz com que os conhecimentos indígenas sejam vistos como menores, muitas vezes tratados como superstições, lendas e folclore. Aos olhos indígenas, entretanto, a força de seus saberes está na oralidade. Esses conhecimentos são ensinados oralmente de uma geração a outra, o que demanda técnicas e modos de transmissão muito específicos. As narrativas indígenas, portanto, não são histórias fantasiosas, tampouco lendas ou fábulas. Elas constituem corpos de conhecimento complexos e sofisticados que congregam saber acerca do surgimento do universo e de todos os seres que o habitam. Os conhecimentos indígenas estão profundamente conectados à vida cotidiana e englobam áreas como botânica, astronomia, matemática, filosofia, história e medicina. Esses saberes se manifestam em práticas como a construção de canoas e casas, cultivo de alimentos e usos de plantas medicinais. Incentive seus alunos a explorar mais sobre essas contribuições valiosas e muitas vezes esquecidas dos povos indígenas. A educação é uma ferramenta transformadora, capaz de moldar uma sociedade mais consciente, inclusiva e respeitosa. É através dela que podemos promover o entendimento mútuo, valorizar a diversidade cultural e social e incentivar o respeito pelas diferentes formas de conhecimento e experiência. No nosso blog, exploramos outras estratégias para integrar a temática indígenas nas práticas educacionais. Você pode conferir mais detalhes no link disponível na descrição.